Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais um dia no nosso canal dos Frontalizados. Hoje a gente vai abordar um tema que é um pouco mais técnico. Então o nosso foco hoje é o público médico, não é o público geral. E eu e o Bruno, vamos abordar o que o Skyclarys, essa medicação que chegou agora, que foi recentemente aprovada aí pela Anvisa, o que ela vai mudar a nossa prática em relação aos pacientes com ataxia de Friedreich, né? Qual que é a grande pegada de uma doença que até então a gente não tinha um tratamento modificador de curso, né, Bruno? Com certeza, sem dúvida. E como é que isso vai influenciar na nossa prática médica. Então, só para relembrar, o meu nome é Fernando, esse daqui ao meu lado é o Dr. Bruno, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Muito bem. Brunão, Mande, Sr. Freua. Vamos começar falando do que é a ataxia de Friedreich, Brunão. Perfeito, muito bem. Bom, ataxia de Friedreich, uma doença rara, de origem genética, né, em que a gente tem uma herança autossômica recessiva e que tem alguns sintomas principais, Freua, que são uma doença muito sistêmica, né, de certo modo. Apesar da gente lidar muito como neurologista, nós temos uma série de sintomas. A gente classifica ela como uma doença neuromuscular, né, mas eu acho que é uma classificação muito superficial, né? Porque, poxa, do ponto de vista fisiopatológico, né, com envolvimento mitocondrial, que a gente vai falar ainda, mas é um pouco complicado porque é uma ataxia, então está no nome já, né, uma incoordenação, mas com N manifestações. A gente tem manifestações miopáticas, né, Claro. por isso que acaba entrando como uma doença neuromuscular, mas é uma doença que predominantemente nós temos, então, uma incoordenação, uma ataxia sensitiva, né, com envolvimento das vias sensoriais, com envolvimento piramidal, que a gente vai falar também. Então a gente costuma ter espasticidade junto associada. Além disso, a gente costuma ter alguns outros sintomas, uma vez que seja uma doença com uma função mitocondrial alterada. A gente pode ter surdez, atrofia óptica, temos também uma disfunção miocárdica, né, com uma miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva, diabetes mellitus também, com endocrinopatia associada. E é uma doença que tem uma prevalência de cerca de 1 para 100 a 200 mil, né? E depende da onde corte que é avaliada, né? Locais que tem mais consanguinidade aumenta um pouco. Na Europa chega a 4 para cada 100 mil. Então, na Europa é bem mais prevalente. E a gente tem o estudo do Marcondes aqui, que é 0,4 para cada, né, ao redor de 100 mil, né? Sim. E então, só para a gente repassar, é uma doença que é uma doença bialélica, então ela precisa ter mutação nos 2 alelos, que habitualmente é uma expansão de um tripleto, que é o tripleto GAA. Só lembrando que esse tripleto codifica o ácido glutâmico, mas no caso da Friedreich não vai codificar nada porque está numa região não codificante, né? Está num intron, né? E então esse tripleto se expande, existe uma quantidade que a gente considera como patológico, que é acima de 66 expansões. Existe uma gray zone, né, Bruno, que é entre os 60 e 66, que tem algum grau de perda ali da função da frataxina, que é a proteína que é codificada aí por esse gene, mas acima de 66 certamente já é o suficiente para gerar doença. E o que é interessante para vocês, né, profissionais da área da saúde que estão ouvindo, é que você pode ter pacientes com Friedreich, é um percentual menor, tange ao redor de 4%, de pacientes com Friedreich que eles têm uma expansão em um alelo, mas eles têm uma mutação de ponto no outro alelo. Uma mutação geralmente que gera uma perda de função, né? Uma mutação que gera uma perda de função. Então, basicamente, é uma doença bialélica que cursa com sintomas multissistêmicos, como o Bruno colocou, mas apesar de ser classificada como neuromuscular, né? Acho que o músculo mais envolvido é o coração. Com certeza. A principal causa de óbito dos pacientes com Friedreich é miocardiopatia hipertrófica concêntrica e depois restritiva, né? E é uma doença que traz muita debilidade para o paciente, ele fica muito funcionalmente comprometido. Tem um curso progressivo e o curioso, né, Bruno, se você quiser falar um pouco das idades de início, eu acho que é uma doença que pode acontecer na infância ou na idade adulta. Fala um pouco. Com certeza. Então, é uma doença predominantemente da infância, né? Em geral, as manifestações começam mesmo na primeira infância, na primeira década. A gente tem alguns relatos de crianças mais novas, começando com sintomas mais precoces.
Em geral, tem sido ao longo do curso também escoliose, né, com uma alteração bastante importante, às vezes com limitação da expansibilidade pulmonar também, tem muita dor associada. E, em geral, inicia-se então com um quadro atáxico associado, essa escoliose progressiva na primeira infância, ali média, né, entre 8 e 10 anos, muitos pacientes ali por volta dos 12 também, e ela progride com uma expectativa de vida nas principais cortes com um desfecho de imobilidade em cerca de 10 anos do início dos seus sintomas. Então, depois de 10 anos do início dos primeiros sintomas, boa parte dos pacientes acabam cadeirantes, né? Muito grave, muito né? grave, muito grave, com muito sofrimento, e além disso, a gente acaba tendo uma expectativa de óbito ali por volta dos 30 aos 40 anos, né, para a maioria dos pacientes. A gente tem alguns pacientes que saem desse range, né, da primeira infância, então que vão começar a apresentar as manifestações um pouco mais tardiamente, que é o LOFA, que a gente chama, né, o late onset, a partir ponto de corte dos 25, a partir dos 25 anos, exatamente. E o Very Late Onset, que é o VLOFA, né, que é a partir dos 40 anos. Dos 40 anos. Apesar de a gente já ter vários relatos, né, de pacientes que iniciaram um pouco mais tarde, né, 50, 60 anos. E, nós temos alguns, né? Temos alguns casos. Exatamente. Na verdade, foram pitfalls, né? Pacientes que demoraram para receber o diagnóstico. Sim, isso é um diagnóstico difícil, né, Freu? Se a gente não estiver atento a essa possibilidade na idade adulta, né, lembrar do VLOFA, dá para passar, porque ele não preenche todos os critérios esperados para a forma mais clássica, né? Exato. E eu acho que a nossa função aqui também com esse vídeo é a gente tentar chamar a atenção para os colegas médicos, né, para esse diagnóstico. Os pacientes passam, uma ilíada, né, uma peregrinação até receber esse diagnóstico. Por ser uma doença da infância, é mais comum ser diagnosticado quando início na infância. Sim. Os pediatras e neuropediatras tendem a pensar um pouco mais. Sim. Mas nessa jornada desse paciente, no LOFA e no Very LOFA, eles podem demorar até 8 anos para receber esse diagnóstico, né? Sim, e por muitas vezes fica com profissionais de N áreas, pensando em outras cardiologistas, ortopedistas. Acho que ortopedistas, fisiatras e ortopedistas devem ver com uma frequência muito maior do que se espera por conta da artropatia de Charcot, um pé-cavo. Exatamente, pé-cavo associado. Muitas vezes, por conta dessa miocardiopatia, podem ter também distúrbios de ritmo, né? Que é uma coisa que sempre nos preocupa em relação a isso. Então, é importante mesmo que os profissionais médicos em geral estejam cientes claro, não só dessa doença, mas de todas as doenças que têm essa manifestação multissistêmica, para que eles consigam ser adequadamente diagnosticados, né? Exato. Porque nós temos cada vez mais novidades aí no nosso front, a gente vai falar. E aí, Brunão, a gente sabe aí o efeito, né, que a frataxina, a ausência dela, na verdade, né? Só lembrando que quando você tem essa expansão intrônica, né, na verdade, você tem um silenciamento, né, do gene da frataxina. Então, você não consegue abrir lá aquela cadeia do DNA para que seja feita a leitura pela polimerase. Né? E esse silenciamento do gene faz, obviamente, uma perda, né, da frataxina. E a frataxina, ela é uma proteína que ela tem uma íntima correlação com a mitocôndria, né, Bruno? Função mitocondrial. Então, a nossa intenção aqui nessa é uma coisa muito, né, nada muito técnico, né, mas claro. A ausência dela faz com que ocorra um acúmulo de radicais livres, né? Aqueles radicais lá que reagem, né, com oxigênio. Exatamente. E você modifica a fosforilação oxidativa da mitocôndria e isso gera lesão, acúmulo de ferro. Sim, que parece ser um dos hallmarks patológicos aí, né? Que, aliás, eu acho muito interessante, fazendo um parênteses, porque um dos sintomas que a gente acaba esquecendo um pouco às vezes. Síndrome de pernas inquietas, cara, é muito frequente em paciente com Friedreich. Exatamente. E aí você fala, poxa vida, né? Todo o metabolismo do ferro, o ferro como um cofator do transportador de dopamina. Então faz muito sentido a gente ter esse tipo de sintoma junto, né? Exato. Além de síndrome de apneia central também, talvez por conta de alterações mitocondriais na função ali dos neurônios associados. Neurônio de rampa, eta quadrado, enfim, outros neurônios associados à função
pulmonar, respiratória. Então é uma doença bem interessante do ponto de vista fisiopatológico. E com múltiplos alvos terapêuticos, sem dúvida, né? Com certeza. Muitas vias potentes, exato. né? E aí você pensando que você tem um estresse oxidativo, né, de maneira muito ampla e geral, gerando, né, provocando a lesão neuronal. Perfeito. Uma dessas vias que regula e que diminui o estresse oxidativo começou a ser estudada, né, Bruno? Ó, prestem atenção nesse nome, ó, eu acho que vocês vão ouvir cada vez mais isso, só fazendo um paralelo. Vai. Bom, se a gente pegar as doenças imunológicas em geral, neuroimunológicas, o que está aí, como o pessoal antigamente falava, na crista da onda, é anticomplemento, certo? Anticomplemento, perfeito. Né? Ravulizumab, efgartigimod, etc. Aqui o negócio é NRF2, né? Pronto, exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí dessa via, porque sabe muito. Então vamos lá. O que acontece? O NRF2 é uma proteína que faz uma transcrição. É uma proteína que age como um transcritor. Né? Exatamente. Então quando a gente tem um estresse oxidativo dentro da célula, existe um aumento. O NRF2 ele é degradado pelo KEAP1. Tá. Né? São, veja, genes completamente diferentes. São distintos, com doenças completamente diferentes. Inclusive existem doenças do gene que codifica o NRF2. Perfeito, inclusive. Exatamente. Mas, então o KEAP1 ele está diretamente relacionado à degradação do NRF2. Em indivíduos normais, você tem uma inativação do KEAP1. Perfeito. Então, a porção da cisteína terminal, você adiciona uma cisteína na porção terminal, você inativa o KEAP1 e você aumenta, então, o NRF2 intracelular. E ele vai ativar alguns genes que têm uma potência antioxidante e vão conseguir regular melhor o metabolismo da célula, aumentando a produção de ATP, aumentando o metabolismo celular e fazendo com que ocorra um washout daqueles radicais que são reacionários lá ao oxigênio. E aí você melhora um pouquinho da disfunção mitocondrial que está acontecendo ali, favorece cadeia fosforilativa, etc. E aí os caras foram geniais, eles pensaram assim, poxa, se o NRF2 é uma via que sabidamente ativa genes que melhoram, né, o washout de coisas, né, enfim, desse estresse oxidativo, né? Por que não a gente tentar fazer uma medicação que se ligue ao KEAP1 com alta afinidade, que iniba o KEAP1 de degradar o NRF2. Muito legal. Né? E aí surgiu o OMAV. Vamos chamar de OMAV. Vamos chamar de OMAV porque o nome é muito comprido. Exatamente. Olha, não sei como chegaram nesse nome, ainda bem que tem Skyclarys aí para facilitar, mas é um nome interessante. Mas genial. O mecanismo é genial. E é interessante que a gente tem outras medicações, né, que já foram tentadas para mecanismos semelhantes, de metilfumarato, que o pessoal da EM acaba utilizando, e assim, não conseguiu ter a mesma eficácia do que o OMAV apresentou, né? Exatamente. Então são vias bem interessantes. É interessante que eu já conversei com algumas pessoas e dei uma lida que talvez tenham outras vias que não associadas ao NRF2, mas ninguém sabe o porquê ainda, que levam algumas melhoras que a gente ainda vai entender. Bom, então basicamente é isso. O OMAV se liga lá, aumenta o NRF2, melhora a função mitocondrial, Perfeito. Diminui o estresse oxidativo e, por consequência, diminui a lesão neuronal. Esse é o mecanismo de ação do OMAV. Excelente. E, cara, funciona, né? Finalmente. O MOXIE tá aí para provar. Exatamente. É isso, não? O estudo pivotal é o MOXIE Study, né? Antes da gente falar do MOXIE, Brunão, depois você pode até, fique à vontade para falar. Que isso. É só fazer aqui um discurso meio filosófico. Cara, essa via, ela pode ser aplicada para várias outras coisas, como racional de plausibilidade. Sem dúvida, né? Concordo com você. Se a gente for pensar, inclusive, em doenças de padrão neurodegenerativo que tenha o estresse oxidativo como mecanismo fisiopatológico. Que seja Parkinson, por exemplo. As alfa-sinucleinopatias, né? Sim. Talvez, até no caso da doença de Alzheimer, algo a ser estudado. Né? Eu acho que... Então, eu acho que ela é uma droga meio coringa. Abriu um caminho, né? Paving the way, como o pessoal fala, para outras aplicabilidades. Tá pavimentando a via, eu concordo, Brunão. Bom, e aí teve o MOXIE, famigurado MOXIE, né? O David Lynch lá, não é o David Lynch de Londres, né? O David Lynch Lynch dos Estados Unidos,
E também não é o David Lynch, o diretor de cinema. Que é fantástico, né? Fantástico. A gente gosta muito, né? A gente espera que vocês gostem também, porque é sensacional. Olha, várias recomendações do David Lynch, do produtor de cinema, do Com diretor. certeza. Mas não é esse David Lynch. Tá? É tão genial quanto que conseguiu trazer o principal trial, né? O estudo pivotal, que é o MOXIE. Que é o MOXIE. O MOXIE é a Fala parte pra gente 1. um pouquinho. Então Perfeito. pronto, o MOXIE parte 1, ele foi um estudo, que foi um ensaio clínico, que foi para análise de dose, né? E ele conseguiu mostrar, incluídos pacientes até 40 anos, depois teve a parte 2, né, do estudo, mas 40 anos não é um limite para o uso dessa medicação, Perfeito, quero deixar claro. Deixar bem claro isso, né? E os achados do MOXIE mostram isso depois. Apesar dela ser regulamentada para ser utilizada a partir dos 16 a partir dos 16, né? mas tem estudo agora, de agora, segurança, mas sim, já estão... Dos 16 em diante, né? Eu diria dos 16 até a cabeça do médico, aí até você dar o diagnóstico. Exato, né? exato. Lembrando que quanto antes a gente der o diagnóstico, provavelmente mais mitocôndria a gente vai conseguir melhorar. Cara, né? tem uma frase que é genial, que é a frase lá da Associação de Ataxia de Friedreich, que eles falam, quem tem ataxia tem pressa. Exatamente. Isso é real, cara. Isso porque a gente tem pressa para tratar esses pacientes, sim, né? Sim, com certeza. Bom, então de uma maneira muito simples, o MOXIE-1, né? A parte 1 mostrou que a dose ideal ali gira ao redor dos 150 miligramas, né? E é o que a gente acaba utilizando. E depois, assim, eu não acho que talvez não seja conveniente falar de todos os MOXs do Extend e tal, mas depois a gente fez uma análise comparativa do FACOMS, né? Que é um estudo de história natural. Perfeito. E a gente viu que existe realmente uma redução de progressão do quadro, o endpoint, o que a gente quer deixar para vocês. Depois a gente vai deixar na descrição aqui do nosso podcast o link dos artigos, tá? Para quem tiver interesse. Ou PubMed ID, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai deixar o acesso a esses artigos. Mas é a redução em 55% da progressão do quadro. Perfeito. O que até então, meu caro, nada. A gente tinha medidas de suporte. Sim, ela intensificava a físio, tratava a cardiomiopatia. Que continuam sendo extremamente importantes, para deixar muito claro. Cuidado multidisciplinar, sem dúvida. Mas assim, é um game changer de certo modo, né? Exatamente. Não é uma cura, né? A gente tem que deixar isso muito claro, né? Claríssimo. Mas exatamente. Assim, é algo que pode, de fato, né, melhorar demais qualidade de vida, né? Isso eu acho que é um dos pontos principais, né? É claro que ainda tem estudos para serem feitos em relação a o quanto que a melhora, né, nas escalas que foram aplicadas, né? Foi a MFARS, né? Que foi a MFARS, a FARS modificada. Para quem é interessante de se avaliar, de procurar depois, quem tiver interesse, tem uns sites, né, dos que fazem o treinamento mesmo, que fazem o treinamento. Muito interessante. Bruno, eu tenho a impressão, desculpa te interromper, imagina. A gente usa pouco MFARS. A gente usa pouco MFARS no Brasil. Eu prefiro o SARA e o BARS, assim. E isso já foi uma coisa que discuti com outros colegas. Teve um evento aí recente da Biogen, que eu fui lá fazer a cobertura ali, e a gente viu que a maioria também não está bem treinada no MFARS, né? Fica aí a sugestão para a Biogen se resolver fazer um treinamento para o MFARS, acho que é muito bem-vindo, né? Exatamente. Mas eu acho que o grande X é você ter uma análise comparativa. Uma análise comparativa, Você faz um SARA no início e dá o segmento para o SARA. Já tem estudos a respeito disso, né? Tem estudos que o grupo são... da Unicamp, inclusive, tentou fazer uma correlação, né? Sim, com certeza. Tem alguns estudos de análise psicométrica também entre as escalas, e eu acho que isso é o mais importante. Mas, assim, é claro que a escala é um parâmetro importante para a gente ter a avaliação, né? Mas eu ainda acho que, ao longo do tempo, as principais vão ser avaliações de qualidade de vida, tá? Que eu acho que é o desfecho que a gente quer mais. É o desfecho que a gente quer, né? Com certeza. Mas é uma coisa meio óbvia, talvez, óbvio, né? Exato. Porque se você melhora a função motora, ou se você não piora a função motora, exatamente, você certamente tem ganho de qualidade de vida, né? Exatamente. Mas eu acho que o endpoint primário nosso é clínico. E essa é uma questão que eu acho muito relevante, Freuá, porque às vezes, né, durante as análises, o pessoal tenta se ater muito mas melhorou a parte motora, mas você não consegue provar que isso melhora a funcionalidade ou a qualidade de vida. Eu tenho vontade de esganar quando eu ouço esse tipo de coisa. Dá vontade. Porque, poxa, não são melhoras assim pouco significativas ou sem uma significância estatística. Não, são melhoras assim
muito relevantes. Então, é algo que gera uma certa obviedade. É claro, a gente trabalha com prática baseada em evidência. Quanto mais evidências a gente tiver estatisticamente, melhor. Mas a gente Quantos não pode. melhores as evidências. Evidências, a gente pode ter evidência de má qualidade. Exato. Quanto mais evidência de boa qualidade. De boa qualidade, você falou tudo, exatamente. cara. Exatamente. Mas negar, né, o tratamento por conta disso, eu acho leviano. A gente, cara, com certeza, eu penso exatamente igual a você. A gente é amigo, né? Sim, exatamente. Mas não é porque a gente é amigo que a gente pensa igual. Muitas vezes a gente pensa diferente. Cara, eu acho que é isso. A gente não teria como abordar, a gente nem quer estender muito isso, que senão vai ficar muito pesado o nosso vídeo, mas a gente não teria como abordar detalhes, né, dos achados, dos estudos que aprovaram o OMAV para ataxia de Friedreich. É algo interessante para quem se interessa, mas o que eu queria propor, Brunão, se você concordar, para a gente poder finalizar, eu acho que assim, o médico que se depara com um paciente que tem um quadro clínico compatível. Perfeito. E aí, só para repassar então para vocês, uma ataxia mista com componente sensitivo profundo e cerebelar. Reflexos abolidos, apesar de ter o Friedreich Retained Reflexes, exatamente. Mas na maior parte das vezes os reflexos são abolidos. Com espasticidade, com cutâneo plantar em extensão. Tem neurologista que vê isso, acende uma tela azul, né? Sim, dá uma bugada. Pô, peraí, né? Como é que eu topografo isso aqui? Exatamente. Então, ataxia mista, sensitiva profunda e ataxia cerebelar. Reflexos abolidos, cutâneo plantar em extensão. Alteração de motilidade ocular extrínseca pode estar presente. Square wave jerk, sacadas de onda quadrada. E assim, se deparou com um cenário desse e o paciente tem, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma B4 no ausculta. Perfeito. Nossa, você concorda? Concordo. Você achou uma quarta bulha ali na ausculta. Você não precisa de uma ressonância cardíaca. Você é um gênio, né? Nossa, você concorda? Concordo. Um echo strain, que é ótimo pra gente fazer o acompanhamento. Tem que pensar em Friedreich. É a ataxia autossômica recessiva mais comum. Com um pezinho cavo ali, né? Então, com alteração proprioceptiva, acabou. Né? Não tem, e aí, peço o teste correto. Sim, o teste exatamente, dedicado. Gente. Por favor, não peçam NGS, tá? Painel, sequenciamento do exoma para fazer investigação de Friedreich. Tudo bem, quando a gente tem essas mutações de ponto, né? Associadas, mas é claro que é a minoria dos casos. Peçam adequadamente o teste para avaliar as expansões, para avaliar a expansão GAA, principalmente no intron 1, né, que é o mais comum. Então um bom workup seria fazer um teste dedicado, PCR, por exemplo. Exatamente, um PCR. E aí se você encontrar os dois alelos, fechou o diagnóstico. Pronto, exatamente. E se você encontrar um alelo expandido, você faz um sequenciamento direcionado para o outro. É isso, exatamente. Fechou? Perfeito. Essa é a sugestão. Essa que é a mensagem, gente. Pensem em Friedreich, porque nós temos um horizonte de tratamento muito bom que vai, sem dúvida, mudar a história natural da maioria desses pacientes. E quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico, mais gente vai poder se beneficiar. Né? Brunão, antes de acabar, uma provocação. Manda pau. A gente tem agora várias outras medicações que também estão surgindo, como por exemplo a vatiquinona com certeza, exatamente. Outra via de ação. Sim. Né? E, cara, já estou sabendo de pessoas que estão associando fármacos. Posso te provocar? Não. Pode. E aí? Vamos associar mais de uma via de ação? Eu acho que é muito interessante, tá? Elas não concorrem, né? Não, exatamente, elas não concorrem. E assim, enquanto a gente não consegue ter algo de terapia gênica, de fato, algo que assim, vá atuar diretamente ali na função gênica, não vejo por que, né, não associar medicações que tenham vias diferentes, a não ser que as evidências acabem mostrando que a associação é maléfica ou ela não traz benefício de fato. Eu né? concordo. Eu acho que eu acho que essas medicações elas não devem brigar. Eu só prescrevo vatiquinona, eu só prescrevo uma veloxolone. De jeito nenhum, tá? Eu acho que o ideal é de fato que sejam os próximos estudos com as medicações atuando. Eu acho em que conjunto. a gente tem que caminhar para isso. Claro, entendo. Isso tem várias camadas de discussão, principalmente em relação a custo-efetividade, etc.
mas isso é um outro papo, né? É um papo, inclusive, para gestão. Exato. Né? Nós somos médicos. Exato. A gente deve pesar, etc., mas isso é um outro papo e eu concordo que... E foge, inclusive, do escopo do nosso canal. Exato. Aqui a gente não vai falar de Nós somos polêmicos, mas custo não é um negócio que está em questão. A gente está preocupado no nosso doente. Exatamente. No nosso paciente. Exatamente. Então, espero que a mensagem tenha sido interessante, tá? Pensem em Friedreich, quem tem ataxia tem pressa, né? Quem tiver interesse tem o canal da ABARRE, né? Da Associação Brasileira, né? De pacientes com ataxia hereditárias e espasticidade. Que não é só para Friedreich, exatamente. Para outros pacientes com ataxias hereditárias, com várias outras Machado Joseph e aí afora. E toda vez que a gente tiver alguma novidade aí em relação a tratamento para doenças raras, a gente está cadastrando pacientes com Canvas, não? Não sei dizer, também, a gente pode perguntar para ele. Responde pra gente, ABARRE. ABARRE, vocês estão cadastrando pacientes com Canvas, com RFC1? Talvez ultrapasse a frequência de Friedreich. Pode ser, é bem possível. Eu acho que é possível. É bem possível. Eu acho que tem uma ataxia recessiva mais comum que Friedreich. Vamos deixar isso para outro erro. Perfeito. O que você acha, Brunão? Adoro. Então tá bom. Muito bom. Pessoal, obrigado. Deixem um comentário de vocês aí, tá? E a gente vai tentar responder o mais rápido possível para quem tiver alguma dúvida, ou enfim. Excelente. Quem tiver sugestões de temas, por favor, enviem pra gente, tá? Isso, bem lembrado. A gente está sempre aberto a sugestões de tema. Pode ser polêmico ou não polêmico. Pode, tá? Colegas neurologistas também que quiserem que a gente discuta alguns aspectos mais específicos em relação a algumas coisas neurológicas, especialmente aí de neurogenética, fiquem à vontade também para falar. A gente não falou nuances todas, mas se acharem que é válido em algum momento, a gente fala mais a respeito dos estudos e outras vias, etc. Pode ser mais técnico, né? Mas isso aqui é uma mensagem principalmente para médicos em geral e outros profissionais de saúde também, porque com certeza esses pacientes estão no cuidado perdidos por aí. Exatamente. Tá, fisioterapeutas, fono, TO, por favor, atentem-se. Se algo chamou a atenção de vocês, que lembre a ataxia de Friedreich, conversem com um colega médico que está assistindo o paciente. Vamos ver se a gente consegue ampliar aí esse diagnóstico. Pessoal, um grande abraço a vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal.